Eu vou falar com você hoje sobre valorização profissional na arquitetura e na engenharia civil, mas de uma forma um pouco diferente do que talvez tenham te contado até hoje. Quando a gente faz faculdade, a gente descobre ali um mundo onde a gente precisa trabalhar com projetos, precisa trabalhar com obras. Durante a faculdade, muitas pessoas pensam em desistir porque é árduo, é difícil. Algumas pessoas trabalham enquanto estudam, outras não podem trabalhar enquanto estudam, mas nem por isso se sentem menos afogadas no excesso. E aí, ali dentro da faculdade mesmo, a gente já percebe que tem coisas alguns excessos que a gente, no dia a dia, a gente acaba não usando, né? Mas não tem jeito, tem que fazer ali tudo para conseguir passar, né, de ano e se realmente se formar. E aí, quando você se forma, se você é um profissional recém-formado da arquitetura, da engenharia civil, talvez você ainda esteja com um mindset, com o mesmo mecanismo ali psicológico de quando você estava na faculdade. Na faculdade, não ensinam falam para você trabalhar com projeto, mas não ensinam você a empreender. E aí, todo mundo sai da faculdade achando que é só anexar um currículo no e-mail. E não é bem assim, porque hoje, mais do que nunca, você simplesmente mandar um currículo por e-mail não faz nem cócegas em quem está do outro lado. A pessoa precisa saber quem você é, como você se comporta, os seus valores, o que você sabe e, mais do que isso, o que você está disposto ou disposta a aprender. Hoje isso é muito valioso no mercado e quando eu digo que isso é valioso, eu estou realmente falando de características, mas mais do que isso, não é algo que só nasce com você, é algo para o que você tem que olhar, para você aperfeiçoar, para você ter também essa personalidade valiosa e essas características profissionais valiosas para você ser mais valorizado no mercado. E aí, quando a gente fala de envio de currículo, isso já passou o tempo, tá, gente? E quando a gente vem para esse momento atual de tecnologia, de muitas coisas, sim, o melhor caminho hoje para se posicionar é nas redes sociais. Mas, Vivi, eu ainda não tenho um conhecimento específico em relação a alguma coisa. O que eu sei, todo mundo sabe. Tá, mas será que o que você sabe e todo mundo sabe pode ser subnichado e explicado e ensinado e difundido para pessoas que sabem menos que você sobre aquele determinado assunto? E mais do que isso, de uma forma diferente. Porque as pessoas pensam que o único jeito de ser mais valorizado e o ser mais valorizado através de uma diferenciação, que é de fato real, é isso mesmo, mas que é somente por tema que você subnicha para ser mais especialista e ser único naquele espaço. Porque, afinal de contas, o seu cliente ele também quer ir num profissional que é único, que ele se identifica, que ele acredita, que pensa como ele em alguns pontos, não em todos, porque ninguém pensa exatamente igual em tudo, senão seria bem chato, mas que ele sabe que vai, de fato, resolver a dor dele, o problema dele, a situação que ele está vivendo. E que ele vai sair dali melhor, não é mesmo? Mas o que pouca gente sabe é que, além da diferenciação pela pura técnica e pela temática, existe também a diferenciação por outras questões. De ser diferente por ter um estilo diferente. Isso tudo leva à valorização, porque você se torna realmente um profissional incomparável. Quando você vê profissionais, às vezes de 2, 3, enfim, 2, 3, 5 profissionais, mas você é como se você quase que estivesse andando numa prateleira de supermercado, caminhando ali, vamos imaginar, caminhando ali numa prateleira de supermercado com o seu carrinho e olhando para aquelas prateleiras de sucrilhos. Vivi, o que você está falando? Vamos lá, gente, faz esse exercício. Você está ali andando por aquelas prateleiras de sucrilhos e parece que é tudo igual. É tudo igual. E se surge algo ali super diferente, que rompe os padrões, que aquilo vai destacar nos seus olhos.
né? Você vai falar, nossa, no mínimo você vai parar e vai falar, nossa, o que é isso aqui? Porque o nosso cérebro faz isso. O nosso cérebro é sedento por novidade, é sedento por mudanças, por coisas que se destacam. E o seu cliente te olha com esse mesmo olhar que você está olhando para essa prateleira de sucrilhos. E se ele não vê algo diferente, ele não vai te escolher. Ou ele vai te escolher e vai te pedir 1 milhão de descontos. Convenhamos? Não é mesmo assim que acontece? Então, independente se o seu cliente é um cliente de projetos, se é um cliente de projeto arquitetônico, para a prefeitura, de interiores, se é para executar uma obra, enfim, ele vai ser aquele cliente que vai falar, é só uma passadinha, mas é só uma assinatura, mas você não precisa passar na obra, mas fulano faz por menos. E não é isso, esse é o pior caminho, esse é o caminho que não vai te levar à valorização profissional. O que de fato vai te levar para a valorização profissional é você se diferenciar por conhecimentos aprimorados, por técnica, né, que realmente sane, que resolva o problema daquele seu cliente, que mais do que resolva, que melhore a vida dele, gere uma transformação, que aquilo impacte a vida dele de fato, e isso associado a uma outra diferenciação que vai além da técnica, que é com a sua personalidade, enfim, com aquilo que você traz na sua história que é só seu, mas indo além agora, que é você também pensar estrategicamente, como analisando aqui os principais profissionais que fazem isso e tal, como eu posso diferenciar e realmente ser visto, ser ouvido, me destacar na parede de sucrilhos, na prateleira de sucrilhos. É mais ou menos isso mesmo, tá? E isso não sou eu que estou falando, isso são livros que falam sobre branding, são livros que falam sobre marca pessoal, são livros que falam sobre empresas, são conteúdos que no fundo regem as grandes marcas, regem as grandes empresas e os profissionais que se destacam e que se sentem hoje valorizados. E eu me considero uma delas, eu me considero uma profissional que se sente valorizada, que consegue, vamos dizer assim, dizer nãos, né? Muitas vezes eu preciso dizer não, porque se eu for querer escolher tudo, eu vou querer estar em todas as prateleiras e eu não vou ter o meu nome atrelado e colado em um determinado público. À medida que eu quero me conectar com todo mundo, eu deixo de me conectar com quem realmente está ali para me ouvir, né? Então a gente nunca vai agradar a todos. E você também precisa abrir mão desse auto-julgamento para você conseguir encontrar e criar o seu espaço de fato no mercado, né? É importante a gente pensar o seguinte, tá? Então, se eu tô falando, né, para um público que tem uma linguagem, de repente, por exemplo, advogados, tem uma linguagem mais erudita e tal, isso também já tá caindo bastante por terra, tá? Mas tem uma linguagem um pouco mais formal, vamos dizer. Às vezes, nem todo o tempo na fala, mas na escrita, sim. E aí, você vai conversar com esse profissional, é claro que você precisa imaginar esse acesso a esse profissional do mesmo jeito como seria, por exemplo, quando você vai num casamento. Você não incorpora um jeito de se vestir que, assim, é o seu jeito, mas é um seu adaptado para aquela situação, né? Para ir num casamento. Você não vai geralmente num casamento, eu vou num casamento de bermuda e uma regata de futebol. Pode até ir, mas não é o comum, né? Não é nesse caso, você pode falar assim pra mim, Vivi, mas aí não é de se destacar na prateleira de sucrilhos, mas o que eu digo é se destacar de um jeito estratégico e bom que venha de encontro com aquela situação, né? Não o contrário. Então, você pensar estrategicamente em como você se porta, como que nós não somos engessados, nós somos seres com mil e uma facetas, né? E aí você conseguir
se posicionar para aquele profissional daquela forma, vai fazer você se conectar muito mais, viu? E além disso, a gente pode ter outro exemplo, você se conectar com um construtor. Já se você chegar falando, né, do mesmo jeito com um construtor, você não vai se conectar, ele não vai entender e você não vai ter os resultados que você precisa ter. Então, se você, independente se você está ali realmente se responsabilizando por aquela obra, ou se você está fazendo uma vistoria, ou se você está prestando uma assessoria, se você está ensinando algo para aquele construtor. Porque sim, gente, a partir do momento que a gente precisa abrir um pouco esse olhar e ampliar um pouco a visão. Porque eu vejo que muita gente não percebe, poxa, eu tenho algo que eu posso ensinar, inclusive, para os construtores. Tem muito, né? E aí, mas daí você pode falar também assim, mas os construtores não vão ter essa preocupação em aprender isso e tal. Tá, ok, pode ser que a maioria não tenha, porque eles não têm esse nível de consciência avançado no sentido de falar... porque quando um cliente sabe que ele precisa do seu produto, é porque você já trabalhou o nível de consciência dele. E talvez uma parcela precisa ser trabalhada no nível de consciência, mas às vezes, para você treinar uma mão de obra, não necessariamente com quem você vai se conectar é com o construtor primeiramente, com aquele pedreiro, vamos dizer. Não é com o pedreiro, mas é com o construtor ali que faz um empreendimento de 15, de 20, de 50, de 200 casas, blocos de apartamento. Ele sim tem um nível de consciência para aquilo que você vai ofertar, no sentido de técnico, né? Se você souber se conectar com ele, ele vai entender que se você estiver prestando uma consultoria de tantos reais, tantos mil, ainda é mais em conta, compensa do que ele ter um prejuízo em 200 casas. Então é isso, é ele entender, perceber valor no seu trabalho. E quando eu falo para vocês saírem do padrãozinho, é justamente isso. Você precisa se posicionar tecnicamente de encontro com aquilo que o seu público de interesse quer, precisa. Vivi, mas eu não sei nem qual é meu público de interesse. Então, tá na hora de entender o que você gosta, o que você quer e o que você não quer fazer, com quem você quer se conectar e com quem você não quer se conectar, o que você quer que as pessoas sintam com você, com o seu trabalho, o que você não quer que elas sintam com você e com o seu trabalho, e aí você vai passando uma peneira, e é você que começa a escolher o seu cliente. E olha, é muito contraintuitivo, mas é justamente esse o caminho que vai te levar a uma maior valorização profissional. Então, hoje, realmente, você tem uma gama enorme de coisas para fazer, né? Enorme de coisas, e às vezes você está dando murro em ponta de faca, buscando fazer aquilo que te falaram um dia na faculdade e aí te treinaram para aquilo, você manda o currículo no e-mail, não tem resposta, se frustra, não, enfim, e aí a sua vida vai virando uma bola de neve, enquanto se você entender esse caminho, você, em vez de esperar que uma porta aleatória se abra, você vai construir a chave para você abrir essas portas, como é o que eu explico, por exemplo, na área de laudos, que é você basicamente ter acesso a uma chave que a maioria não tem. Conhecer a área de laudos, por exemplo, e aí a gente tem as várias vertentes de laudos, mas mais especificamente, por exemplo, a área de laudos de avaliação, é uma chave que você consegue ter acesso a um mundo que a maioria não tem. Né? Por quê? Porque nem sabe que essa área existe, e às vezes sabe, não sabe nem por onde começar. E aí eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, porque é a minha especialidade. Mas também para me posicionar com essa especialidade, eu também construí essa bagagem aqui. E aí eu vejo muita gente perdida em si mesmo, né? Porque não, você precisa escolher o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer gerar de percepção que você não quer, né? Porque quando eu, por exemplo, me posiciono de determinada forma, eu também abro mão de me posicionar de outras formas, não é mesmo? Eu não gosto, tenho arrepio, eu não gosto de, por exemplo, me posicionar de um jeito super formal, que parece que aquele jeito até...
aquele jeito que a gente até gera, isso tá engomado demais, sabe? Eu não gosto. E eu gosto das coisas mais originais possíveis, assim, que sai de dentro. Então, esse é o meu jeito. Para isso, muitas vezes, é importante eu saber que tem um público que gosta do jeitinho formal, sabe? Assim, igual todo mundo. Só que isso já virou hoje no mercado uma baita de uma prateleira de sucrilhos, né? Então você vê, todo mundo parece que para você passar autoridade você tem que usar blazer o tempo todo. E não é assim, né? Não é assim. Porque eu sei que a autoridade, ela está no que eu projeto para vocês com base na minha bagagem, né? Em toda essa junção de vários fatores. Então, gerar esse valor percebido é algo, a autoridade não sou eu que falo para você, ei, eu tenho autoridade, olha aqui, sabe? Eu posso dizer que eu tenho propriedade para falar de determinado assunto, por exemplo, laudos, por já ter feito mais de 2.000 laudos no mercado. Eu acho que já tá beirando uns 3 já, faz muito tempo, faz uns 2 anos que eu parei de contar. Então, assim, laudos, já fiz muitos laudos, tenho 3 equipes, tenho 3 empresas atuantes no mercado, assino a direção criativa do Arquitetas de Valor Digital, né? Criei essa marca digital, faço gerenciamento dessas empresas. Então, assim, eu posso dizer que eu tenho propriedade. Mas a autoridade cabe a você olhar e falar, pô, ela consegue me ajudar nisso daqui. E o seu cliente precisa ter essa mesma percepção de você, entende? Então, ultimamente, eu tenho trazido mais esses temas para levar vocês para um universo que é de agora e é daqui para frente. Existe aquela frase de que, não sei se vou me lembrar exatamente, mas de que no passado os trabalhos dependiam dos músculos. Hoje, os trabalhos dependem do cérebro. E eu já diria que a gente está na transição, na verdade, que no futuro dependerão do coração. Mas, Vivi, isso é muito clichê, muito filosófico, nada a ver, sabe? Olha, o que acontece é que as pessoas cada vez mais precisam se ver no outro, ter uma inspiração. Elas precisam ver em você, como profissional, alguém que vai levá-las de um ponto A a um ponto B, sabe? E isso precisa ser com base em uma autoridade consistente, em algo que é realmente ali alicerçado, né? Isso é construído, gente, é construído. Mas cada vez mais você vai evoluindo. E é muito louco como, à medida que você evolui profissionalmente, a sua vida pessoal vai junto, sabe? À medida que você, por exemplo, evolui com a sua empresa, você evolui enquanto marca pessoal. A sua marca profissional, a sua marca pessoal, elas caminham juntas, não tem como desassociar, entende? Se você chegar aqui, na minha casa, por exemplo, em qualquer momento, você vai encontrar a mesma Viviane, entende? Pode ser que você não me encontre assim, mais arrumadinha, pode ser, né? Que eu esteja com os cabelos para as alturas, pode ser em algum momento, né? Todo mundo tem esses momentos. Mas eu vou ser a mesma Viviane, né? Que acredita nas mesmas coisas, que tem a mesma base, que vai te ensinar do mesmo jeito, entende? Mas é importante que à medida que a minha marca evolua, eu evolua junto. E isso eu tento mostrar muito para vocês como um combustível para que você faça isso na sua jornada também, né? Porque muita coisa eu já posso te adiantar para falar, olha, isso dá mais certo, isso dá menos certo, sabe? E é sobre isso. Valorização também envolve esses outros fatores, envolve os conhecimentos específicos, que eu sempre falo, envolve esses outros conhecimentos do que é mais estratégico ou menos estratégico, né? Dentro da sua personalidade, dentro do que você acredita e como você se comunica com o outro, né? Antigamente, por exemplo, era o currículo, né? Que anexava no e-mail, como eu falei. Depois tem o LinkedIn, que ainda continua sendo uma excelente ferramenta. Mas o LinkedIn, ele é diferente do Instagram, por exemplo. Qual é a diferença? É que o LinkedIn, se você for ver, tem ali quase que um espaço, é um espaço profissional. Só que as pessoas, elas querem inclusive escolherem, aí que entra o coração, porque as pessoas querem inclusive escolherem profissionais que tenham a ver com elas em outros aspectos também. Valores, princípios, enfim. Então mostra para o mundo, sabe, quem você é,
Porque, na verdade, o ouro, o valor mesmo, vai sair daí de dentro. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. 'Cause I found my way.